Irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, minha amada família em Cristo, como vosso Pai espiritual, o indigno sucessor de São Pedro, apresento-me diante de vós com um coração em chamas pelo amor de nosso Salvador Jesus Cristo, que chama cada um de nós pelo nome. Como Isaías 43, 1 afirma: Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Hoje, convido-vos a embarcar numa peregrinação sagrada ao coração do sacramento da reconciliação. Um encontro divino onde a misericórdia ilimitada de Deus lava os nossos pecados, restaurando as nossas almas ao esplendor da sua graça. Num mundo que muitas vezes encobre o caminho para o perdão com sombras de medo, vergonha ou indiferença, somos chamados a aproximar-nos deste sacramento com clareza, coragem e contrição, abrindo totalmente os nossos corações ao abraço curador do nosso Pai Celestial. Isto não é apenas um ritual, mas um encontro transformador com Cristo, que, como Lucas 15:7 se alegra, agita a alegria do céu por um pecador arrependido. Antes de mergulharmos neste mistério sagrado, chamo-vos a unir-se a mim como uma só igreja, tecida pelo amor de Cristo crucificado e ressuscitado. Parem agora e partilhem nos comentários abaixo o vosso nome e o lugar de onde ouvem estas palavras. A vossa aldeia, a vossa cidade, o vosso canto da vasta criação de Deus. Acompanhem isto com um compromisso sincero. Senhor, por favor, aceita a minha confissão, como suplica o Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. As vossas palavras, oferecidas com fé, ressoarão nos tribunais do céu, juntando-se a inúmeras almas que anseiam pelo perdão de Deus. Que o Senhor vos abençoe com a sua paz enquanto avançamos nesta jornada sagrada. Primeiro, deixem-me partilhar uma história que permanece no meu coração, como uma vela numa capela escura. Não faz muito tempo, durante uma visita a uma pequena paróquia aninhada nas colinas da Toscana, conheci Serena, uma jovem mãe cujos olhos carregavam o peso da tristeza, mas brilhavam com esperança. Ela confidenciou o seu medo de voltar à confissão depois de quase 2 décadas, sobrecarregada pela vergonha de pecados passados que a assombravam como sombras. Ajoelhada diante de um crucifixo desgastado pelo tempo, ela rezou por coragem, meditando em Lucas 15:18, onde o filho pródigo resolve: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Naquele silêncio sagrado, Serena sentiu a presença gentil de Cristo, que, como João 8:11 assegura, diz: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. A sua confissão tornou-se um momento de renascimento, um testemunho radiante da verdade de que nenhum pecado está além da misericórdia de Deus. A coragem de Serena, como um farol na noite, ilumina o caminho para todos nós, lembrando-nos que o sacramento da reconciliação é um regresso ao abraço do Pai. Meus amados, este sacramento é um dom divino instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que, como João 23 confirma, soprou sobre os seus apóstolos e disse: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, ser-lhes-ão perdoados. Através do sacerdote, agindo in persona Christi, ouvimos as palavras de absolvição ecoando a misericórdia de Jesus para com o paralítico, a mulher apanhada em adultério e a pecadora na casa do fariseu. Os teus pecados estão perdoados. Este é um momento de graça onde caminhamos nos passos dos apóstolos enviados em Mateus 28:10 e 9 para levar o amor de Cristo ao mundo. No entanto, para receber esta graça plenamente, devemos aproximar-nos da confissão com um coração livre de distrações ou equívocos. Exploremos primeiro 4 coisas que nunca deveis dizer na confissão, pois elas turvam a clareza deste encontro sagrado e impedem o derramamento do amor de Deus. Ao nos prepararmos para desnudarmos os nossos corações diante de Deus, a primeira coisa a evitar
é confessar os pecados dos outros. Meus queridos filhos, a confissão é um espaço sagrado para examinardes a vossa própria alma, não para recontardes as faltas dos vossos irmãos, cônjuge, filhos ou vizinhos. Quando dizemos, não foi minha culpa, eles me desencaminharam, procuramos transferir a culpa, fugindo da responsabilidade pelas nossas próprias escolhas. Gálatas 6:5 lembra-nos: cada um levará a sua própria carga. O sacramento chama-nos à humildade, a assumir as nossas falhas e a procurar a misericórdia de Deus apenas para nós mesmos. Considerai o publicano em Lucas 18:13, que estava de longe a orar: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O seu foco estava no seu próprio coração, não nos erros dos outros, e Jesus declarou-o justificado. Sigamos o seu exemplo, voltando-nos para dentro para refletir sobre os nossos pecados, confiando que a graça de Deus nos curará e nos guiará à santidade. Esta verdade flui naturalmente para uma reflexão mais profunda sobre por que devemos evitar tais distrações. Ao apontarmos as faltas dos outros, arriscamo-nos a perder a oportunidade de crescer em autoconsciência, que é o cerne do arrependimento. Como Romanos 14:12 declara: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A confissão não é um tribunal onde nos defendemos acusando os outros, mas um santuário onde nos apresentamos diante do Senhor, procurando o seu perdão. Imaginem uma criança a confessar um erro a um pai amoroso apenas para culpar um irmão. O pai anseia por honestidade, não por desculpas. Assim também o nosso Pai Celestial deseja a nossa sinceridade. Aproximemo-nos da confissão com um coração pronto a reconhecer os nossos próprios pecados. Como o Salmo 139, versículo 23 nos convida: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos ansiosos. À medida que avançamos, a segunda preocupação é oferecer um longo histórico para explicar os nossos pecados. É natural desejar fornecer contexto, dizer: deixem-me explicar por que fiz isto, e tecer uma narrativa prolongada. No entanto, meus filhos, a beleza da confissão reside na sua simplicidade. Tiago 5:16 exorta: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Falai os vossos pecados claramente, confiando que o sacerdote procurará esclarecimentos, se necessário, para a orientação espiritual. Explicações longas podem obscurecer o cerne da confissão, transformando-a numa sessão de aconselhamento, que, embora valiosa, pertence a um momento separado. Se for necessária uma orientação mais profunda, o vosso sacerdote terá todo o prazer em encontrar-vos mais tarde no seu gabinete paroquial. Como Provérbios 15:22 aconselha: os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros eles têm êxito. Esta cautela convida-nos a refletir sobre a virtude da confiança. Confiança na misericórdia de Deus e no poder do sacramento. Quando sobrecarregamos a nossa confissão com detalhes, podemos inadvertidamente procurar justificar as nossas ações em vez de as entregarmos a Deus. Imaginem um viajante cansado carregando uma carga pesada, que hesita em pousá-la ao pé da cruz. Jesus, em Mateus 11:28, convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A confissão é esse momento de depor os nossos fardos, não de os aumentar com explicações. Abracemos a brevidade, permitindo que o sacerdote nos guie, como o Salmo 32:8 assegura: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Ao mantermos a nossa confissão focada, abrimos os nossos corações à medida plena da graça de Deus. A terceira questão a evitar é ser vago ou inespecífico sobre os vossos pecados. Alguns, especialmente aqueles que regressam após anos de afastamento, podem dizer: sou um grande pecador.
quebrei todos os mandamentos, exceto o homicídio. Os meus pecados são demasiados para nomear. Meus amados, não deixem que o medo ou a vergonha velem os vossos pecados. Retê-los é recusar a graça que Deus anseia derramar sobre vós. O Salmo 32, 5 proclama: Eu te confessei o meu pecado e não encobri a minha iniquidade, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por que carregar o peso do pecado dentro de vós, criando momentos de arrependimento? A graça curadora do Senhor aguarda na confissão, como Isaías 55:7 convida. Deixe o ímpio os seus caminhos e volte-se para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele. Este apelo à clareza está enraizado na verdade de que Deus deseja a nossa honestidade. Considerem a mulher junto ao poço em João 4,17, que quando confrontada por Jesus, admitiu o seu pecado claramente, e ele ofereceu-lhe água viva. Confissões vagas, como dizer, pequei demais, são como nuvens a esconder o sol. Elas obscurecem a luz do perdão de Deus. Em vez disso, nomeiem os vossos pecados com coragem. Como 1 João 1:9 assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma lista escrita pode ajudar, garantindo que nada omitem, mantendo a vossa confissão focada. Ao falarem claramente, permitem que a misericórdia de Deus flua livremente, transformando o vosso coração e renovando o vosso espírito. A quarta cautela é confessar emoções em vez de pecados. Emoções como raiva, impaciência ou frustração não são pecados em si mesmas. Embora nos possam levar à tentação, até mesmo nosso Senhor Jesus, como Marcos 3:5 revela, sentiu raiva pela dureza de corações, mas não pecou. A raiva pode ser justa, como quando lamentamos a injustiça, mas quando se transforma em fúria ou leva ao dano, torna-se pecaminosa. A maioria dos que confessam raiva não estão a confessar fúria. Então, por que nomeá-la como pecado? Efésios 4:26 aconselha: na vossa ira, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Concentrem-se em ações que feriram o vosso relacionamento com Deus ou com os outros, confiando que o Espírito Santo vos guiará a discernir os verdadeiros pecados. Como Romanos 8:26 assegura, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Esta cautela convida-nos a refletir sobre a distinção entre as nossas emoções humanas e as nossas escolhas morais. As emoções fazem parte do desígnio de Deus, como o Salmo 139:14 louva. De um modo assombroso e maravilhoso fui formado. Elas são como ondas no mar, subindo e descendo. Mas são as nossas ações que moldam o curso da nossa alma. Quando confessamos emoções como pecados, arriscamo-nos a perder as falhas mais profundas que precisam de cura. Imaginem um jardineiro a podar uma árvore. Eles concentram-se nos ramos mortos, não nas folhas que balançam ao vento. Assim também devemos concentrar-nos nas nossas ações, confessando-as com precisão, como Colossenses 3:5 nos exorta a fazer morrer o que é pecaminoso em nós. Ao fazê-lo, abrimos caminho para que a graça de Deus transforme os nossos corações, tornando-nos vasos do seu amor. Tendo explorado estas cautelas, voltemo-nos agora para 7 passos para abordar o sacramento da reconciliação com confiança e graça, garantindo que os nossos corações estejam totalmente abertos à misericórdia de Deus. Estes passos não são meras instruções, mas um caminho sagrado que nos conduz mais perto de Cristo, que espera de braços abertos, como Lucas 15:20 descreve o pai a correr para abraçar o seu filho que regressa. O primeiro passo é conhecer as vossas opções. Se já passou algum tempo desde a vossa última confissão, procurem uma paróquia com horários regulares de confissão. Juntem-se à fila com os vossos irmãos e irmãs e sintam a força da comunidade.
como Hebreus 10:25 exorta, não abandonando a nossa congregação, mas encorajando-nos uns aos outros. A presença partilhada de outros penitentes lembra-nos que não estamos sozinhos na nossa jornada para a misericórdia de Deus. Alternativamente, contactem o vosso sacerdote para marcar um encontro privado, o que pode aliviar os vossos nervos, especialmente se desejarem discutir assuntos mais aprofundadamente. Ambos os caminhos levam ao mesmo milagre do perdão. Como 2 Coríntios 5,18 afirma, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Seja numa paróquia movimentada ou num gabinete tranquilo, o sacramento é um encontro divino, unindo-vos ao amor de Cristo. Este passo convida-nos a refletir sobre a beleza da Igreja como família. Quando confessamos ao lado de outros, juntamo-nos a um coro de almas que procuram a graça de Deus. Como Atos 2,42 descreve os primeiros cristãos dedicados à comunhão e à oração. Se o medo vos impede, recordem a história de Serena. A sua decisão de entrar no confessionário depois de anos foi um salto de fé fortalecido pelas orações da sua paróquia. Escolham o caminho que vos traz paz, confiando que Deus, como o Salmo 23:3 promete, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ao conhecerem as vossas opções, dão o primeiro passo em direção à reconciliação, abrindo o vosso coração à misericórdia que vos espera. O segundo passo é examinar a vossa consciência, um ato sagrado de reflexão em oração. Antes da confissão, reservem tempo para pedir ao Espírito Santo que revele os vossos pecados, especialmente os pecados mortais, ofensas graves que nos separam de Deus. Como 1 João 5,17 distingue, há pecado que leva à morte. Rezem por clareza, como o Salmo 139:23 convida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos ansiosos. Mesmo os pecados esquecidos com o tempo virão à tona à luz da graça de Deus, pois Ele está sempre a chamar-nos. Como Jeremias 31:3 declara, eu te amei com um amor eterno. Este exame não é um fardo, mas um dom, preparando o vosso coração para receber o perdão de Deus. Este passo chama-nos a parar e a ouvir a voz de Deus, como Elias fez em 1 Reis 19:12, ouvindo o Senhor num sussurro suave. Usem um guia, como os 10 mandamentos ou uma oração como o exame de Santo Inácio, para refletir sobre as vossas ações. Perguntem, onde falhei em amar a Deus e ao próximo? Como Mateus 22:37 ordena, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não temam esta introspeção. É uma jornada interior que conduz exteriormente à misericórdia de Deus. Como um agricultor a preparar o solo para o plantio, este exame prepara a vossa alma para as sementes da graça. Como Oséias 10:12 exorta, semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia. O terceiro passo é seguir o roteiro da confissão, uma estrutura suave que nos guia através deste encontro sagrado. Podem recordar uma fórmula aprendida na infância, o ato de contrição, as palavras de absolvição, mas se a memória falhar, não temam. Simplesmente digam ao sacerdote que não têm a certeza, e ele vos guiará, como Provérbios 3:6 assegura. Em todos os teus caminhos, submete-te a ele, e ele endireitará as tuas veredas. Este roteiro não é uma regra rígida, mas um ritmo de graça que vos leva a expressar contrição e a receber absolvição, como Atos 3:21 convida. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Este passo lembra-nos da sabedoria da Igreja em fornecer estrutura para o nosso encontro com Deus. Como a liturgia da missa, o roteiro da confissão é uma dança sagrada que guia os nossos passos em direção a Cristo.
Se se sentirem nervosos, recordem a simplicidade do Pai Nosso ensinado por Jesus em Mateus 6:9. Uma oração que nos une a todos. O sacerdote, agindo como vaso de Cristo, conduzir-vos-á, garantindo que a vossa confissão seja um momento de cura. Confiem neste processo, como o Salmo 25:4 ora. Mostra-me os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Ao seguirem o roteiro, alinham o vosso coração com a misericórdia de Deus, prontos para receber o seu perdão. O quarto passo é ser claro e conciso ao confessar os vossos pecados. Evitem declarações vagas ou histórias longas, pois a brevidade honra o propósito do sacramento. Se um pecado pesa muito com vergonha, digam-no primeiro para aliviar o vosso coração, como Mateus 11:28 convida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma lista escrita pode ajudar, garantindo que nada omitem, mantendo a vossa confissão focada. Como Eclesiastes 5:2 aconselha: não te precipites com a tua boca, não te apresses no teu coração. Sejam poucas as tuas palavras. A clareza na confissão abre a porta à graça de Deus, permitindo que a sua misericórdia flua livremente. Este passo chama-nos a abraçar a humildade, expondo as nossas falhas sem embelezamento. Pensem no publicano em Lucas 18:13, cuja simples oração conquistou o favor de Deus. Ao sermos concisos, honramos o papel do sacerdote como guia, permitindo-lhe oferecer direção espiritual, se necessário. Esta clareza é um dom, libertando-nos das cadeias da vergonha. Como Romanos 8:1 declara: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como um riacho limpo de detritos, uma confissão clara permite que a misericórdia de Deus flua, renovando a vossa alma e restaurando a vossa paz. O quinto passo diz respeito ao sacerdote, vosso guia neste encontro sagrado. Não deixem que os medos, se ele vos conhece, se lembra dos vossos pecados ou se fica chocado com as vossas palavras, vos impeçam. Os sacerdotes já ouviram todos os pecados e, através da graça do sacramento, muitas vezes esquecem as confissões, como 2 Timóteo 1:7 nos lembra. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e de amor. O próprio sacerdote, um penitente que se confessa regularmente, compreende a vossa coragem e sente-se honrado em servir como vaso de Cristo. Na confissão, falais com Jesus através do sacerdote, que representa Cristo, in persona Christi, como João 22 confirma. Quando Jesus soprou sobre os apóstolos, concedendo-lhes autoridade para perdoar, o poder do sacramento transcende as falhas humanas do sacerdote, pois é Cristo quem vos absolve. Este passo convida-nos a confiar no ministério sagrado da Igreja. O sacerdote, como os apóstolos, é enviado para curar. Como Lucas 9:2 descreve Jesus a enviá-los para proclamar o reino e curar os doentes, mesmo que o conselho do sacerdote seja simples ou a sua maneira imperfeita, a graça do sacramento permanece. Como Hebreus 4:16 exorta: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. Recordem a coragem de Serena ao entrar no confessionário apesar do medo. A sua confiança no sacerdote como instrumento de Cristo trouxe-lhe paz. Deixem de lado as dúvidas, como o Filipenses 4:6 aconselha. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e aproximem-se do sacerdote com fé, sabendo que encontram o próprio Cristo. O sexto passo é abraçar o sacramento em si, um momento de transformação divina. Entrais num espaço privado, confessais os vossos pecados, recebeis uma bênção e emergeis renovados. Como Isaías 1:28 promete: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A culpa do vosso passado é levantada, o vosso relacionamento com Deus restaurado
e até mesmo os relacionamentos humanos quebrados começam a sarar. O medo e os nervos que carregais são um pequeno preço pela paz e misericórdia deste sacramento. Como Lucas 15:7 se alegra, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Não deixem que o orgulho ou a dúvida bloqueiem a graça de Deus, pois este é um momento de renascimento. Como 2 Coríntios 5:17 proclama: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Este passo chama-nos a maravilharmos-nos com a beleza do sacramento, um antegozo da misericórdia do céu. Como a mulher que ungiu os pés de Jesus em Lucas 7:48, cujos pecados foram perdoados porque ela muito amou, também nós somos convidados a aproximar-nos com amor e contrição. O sacramento é uma ponte que atravessa o abismo entre a nossa fragilidade e a santidade de Deus. Como Romanos 5:8 declara, Deus demonstra o seu próprio amor por nós nisto: enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Abracem este momento, confiando que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Como o Salmo 103:12 assegura: quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. O 7º e último passo é viver a graça da confissão. Após a absolvição, podeis sentir alegria, alívio ou simplesmente paz. E todos são apropriados, pois os nossos sentimentos não medem o milagre do perdão. Como Romanos 5:1 assegura, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Passem tempo em oração, agradecendo a Deus e completem a vossa penitência, seja um ato de caridade ou uma oração, como Colossenses 3:17 exorta. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. A confissão regular impede que os pecados se acumulem, permitindo-vos experimentar o amor de Deus mais profundamente, como uma ferida cuidada com pensos novos. Como o Salmo 32 louva: Senhor meu Deus, clamei a ti por auxílio, e tu me curaste. Este passo final é um chamado para viver como testemunhas da misericórdia de Deus. Como 1 Pedro 5:7 convida: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A confissão regular é um ritmo de graça, mantendo a vossa alma sintonizada com o amor de Deus, como um jardim cuidado diariamente para dar fruto, como João 15:5 promete: se permanecerdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto. A história de Serena lembra-nos desta verdade. O seu regresso à confissão despertou uma devoção renovada na sua paróquia, inspirando outros a procurar a misericórdia de Deus. Que a vossa confissão seja uma semente que cresce numa vida que glorifica a Deus em cada momento. Como Mateus 5:16 exorta: assim brilhe a vossa luz diante dos outros. Meus amados, estes passos e cautelas não são meras diretrizes, mas um caminho sagrado para nos aproximarmos de Cristo, que espera de braços abertos no sacramento da reconciliação. Eles convidam-nos a refletir sobre o nosso chamado à santidade, a viver como filhos de um Pai misericordioso. Como Efésios 4:1 exorta: vivei de maneira digna da vocação que recebestes. Num mundo que muitas vezes descura o pecado ou se afoga em culpa, a confissão é um farol de esperança, um momento onde o céu toca a terra. Aproximemo-nos dela com reverência, confiando que a misericórdia de Deus, como Lamentações 3:22 declara, nunca falha. Ela é nova cada manhã. Voltemo-nos agora a Deus em oração, confiando a nossa jornada ao seu amor infinito. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, criaste-nos para habitar no teu amor, chamando-nos a regressar a ti, através do sacramento da reconciliação, como o Salmo 51:12 suplica. Restitui-nos a alegria da tua salvação e concede-nos um espírito disposto a confessar os nossos pecados com humildade e verdade. Guia-nos, Senhor, a evitar as armadilhas que obscurecem a tua graça,
culpar os outros, esconder-nos atrás de histórias, velar os nossos pecados ou confessar meras emoções. Que as nossas confissões sejam claras, contritas e abertas ao teu toque curador, como o Salmo 32, 5 proclama o teu perdão para aqueles que reconhecem os seus pecados. Ó Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, tu carregaste os nossos pecados na cruz, oferecendo perdão a todos os que te procuram. Como Lucas 23:34 registra a tua oração por aqueles que te crucificaram. No sacramento da reconciliação, tu falas através dos teus sacerdotes, dizendo: os teus pecados estão perdoados. Enche-nos de coragem para nos aproximarmos deste sacramento, confiando na tua misericórdia ilimitada. Como 2 Coríntios 5:17 proclama: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Transforma os nossos corações para que possamos viver como tuas testemunhas, radiantes com o teu amor. Ó Espírito Santo, fogo do amor divino, acende em nós um anseio pela reconciliação. Ilumina os nossos corações, como o Salmo 139:23 suplica, para vermos os nossos pecados claramente e confessá-los com ousadia. Guarda-nos do medo e do orgulho para que possamos receber a graça que derramas. Como Atos 2:38 promete perdão àqueles que se arrependem, inspira os nossos sacerdotes, teus humildes vasos, a guiar-nos com compaixão e a unir a tua igreja neste sacramento de cura. Como Efésios 4:3 nos exorta a manter a unidade do Espírito. Deus misericordioso, olha para o teu povo peregrino que anseia pela tua paz. Fortalece-nos para vivermos como testemunhas do teu perdão, partilhando o teu amor com um mundo ferido pelo pecado. Como Mateus 5:16 exorta: assim brilhe a vossa luz diante dos outros. Abençoa aqueles que temem a confissão, envolvendo-os na tua misericórdia. Como João 16:33 assegura: em mim tereis paz. Concede o descanso eterno àqueles que nos precederam e conforta aqueles que choram, como Apocalipse 21, versículo 4 promete. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus para sempre, enche-nos com a tua graça para que possamos aproximar-nos do teu sacramento com corações abertos, confessando os nossos pecados e recebendo a tua misericórdia. Que as nossas vidas reflitam o teu amor. As nossas confissões renovem as nossas almas e o nosso testemunho inspire outros a procurar-te. Pedimos isto por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todo o sempre. Amém. Meus queridos filhos e filhas, ao concluirmos esta reflexão, agarremo-nos à verdade de que o sacramento da reconciliação é uma porta de entrada para o coração de Deus, onde a misericórdia flui como um rio. Como o Salmo 36:5 canta: o teu amor, Senhor, chega aos céus. Esta mensagem não se destina a repousar apenas no vosso coração, mas a ser partilhada, uma centelha para acender a fé nos outros. Hoje, partilhem estas palavras com uma pessoa, um amigo, um familiar, um estranho faminto de esperança. Na vossa casa, criem um espaço sagrado com um crucifixo, uma vela e uma Bíblia aberta nos Evangelhos, onde possais rezar por coragem para confessar. Talvez recitando o Salmo 23 ou o ato de contrição. Que este espaço seja um refúgio ecoando a paz da confissão. Vivam como testemunhas da misericórdia de Deus em cada momento. Cada manhã, ofereçam o vosso coração a Deus, rezando: Senhor, fazei de mim um instrumento do vosso perdão. Na missa, contemplem a hóstia elevada, renovando a vossa resolução de procurar a reconciliação. Como Colossenses 3:13 exorta: perdoai como o Senhor vos perdoou. Em momentos de dúvida ou vergonha, recordem a coragem de Serena e o regresso do filho pródigo, confiando que o amor de Deus é maior do que qualquer pecado.
Organizem uma vigília de oração paroquial, talvez na festa da Divina Misericórdia, unindo a vossa comunidade no rosário ou numa missa, por aqueles que procuram o perdão. Defendam aqueles que estão sobrecarregados pela culpa, guiando-os ao sacramento. Como Mateus 25:40 declara: o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Construamos uma igreja radiante de misericórdia, onde cada alma encontre cura. Como Efésios 4:22 nos chama a ser bondosos e perdoadores uns para com os outros. Ensinem aos vossos filhos a beleza da confissão, partilhando histórias de santos como Santa Faustina, cuja confiança na divina misericórdia transformou o mundo. O vosso testemunho, por menor que seja, é uma pedra no reino de Deus, como 1 Pedro 2,5 descreve, construindo uma casa espiritual. Que esta reflexão seja uma semente no vosso coração, crescendo numa vida que glorifica a Deus em cada confissão, cada oração, cada ato de amor. Que a paz de Cristo, que perdoa todos os pecados, a intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, vos encham e permaneçam convosco sempre. Amém.